Entrando no ar a nossa Estação Hamburgo de hoje. Aqui a gente está demais hoje, com uma bancada super especial, afinal de contas é segunda-feira e é o início da semana. Eu sempre falo pro Rodrigão, né? Eu começo o Estação Hamburgo e termino o Estação Hamburgo. Começa na segunda e termina na sexta-feira. Isso é terrível, né? Começar num dia e terminar no final de semana. Carlos Fink, muito boa noite. Isso prova o teu prestígio, né, emissora aqui, né? Prestígio e também a qualidade da apresentação, né? Não teria essa demanda se não fosse o conhecimento. Será que toda tem a capacidade. telespectadores nos vendo? Pelo menos alguém está vendo? Tem, porque eu recebo a informação depois dos programas sempre. O feedback aqui, olha, tem muitas pessoas nos ouvindo sempre, as lideranças aí da cidade, pessoas que estão, tenho certeza que o Geraldo do Tribuna está olhando, com a Vanusa, o Gabriel, o Biquinha. Será que o José Cássio Bortolini está te assistindo hoje? O José Carlos Bortolini deve estar descansando hoje. Saiu fora de um grande pepino dessa prefeitura. Meu que ele estava envolvido lá. O Cássio, um grande abraço para ti, Cássio, se não está ouvindo nós aí. Mas tenho certeza que ele saiu fora porque não deu para continuar. Ricardo Ica, muito boa noite. Boa noite, doutor Luiz Fernando Rodenbusch. Doutor é bom, doutor da alegria só. Doutor, não, doutor da arte teatral na cidade. Bom, né? então Uma pessoa tá. que entende muito, então nós temos que nos render a seu conhecimento, principalmente nessa área. Também é o seu grande destaque, a sua competência aqui na apresentação do programa. Como tu já disseste antes, tu estás apresentando o programa de segunda a sexta já praticamente, Pois é porque tem audiência e porque o senhor tem capacidade para tanto. Tenho certeza que o Rodrigão não iria colocar alguém sem esse mérito todo, sem esse dom todo aí, né? Também estamos aí para aprender um pouquinho mais aí com as pessoas. Dá uma prévia de assunto que tu está trazendo hoje. É que nós estamos falando daqui a pouco, né? Já foi assim bastante divulgado pelo país afora. Nós estamos falando aqui sobre a Hora do Brasil, que após 37, parece que foi criada, foi flexibilizada. Não foi extinta, mas foi flexibilizada, das 19 às 22 horas. E também a gente andou passeando e também trabalhando por Santa Catarina e também em Curitiba, né? Então, algumas coisas assim que a gente aprendeu quanto à questão de sinalização de trânsito que a gente poderia... Foi tu que foi para lojas Fui. Ravan? Não, eu fui... Ravan. Encontrei muitas pelo caminho da 101 aqui. A gente encontra muitas aquelas entradas de loja que são características dele, né? Aquele layout ali que parece aquele... Eu acho que é o Congresso Americano, né? Estátua da Liberdade na chegada, em Santa Catarina, em Araranguá, e lá na saída também tem uma, não me lembro mais qual é a cidade que tem lá no norte de Santa Catarina, mas tem a Estátua da Liberdade junto a uma loja Havan, e tem outras lojas Havan no trajeto da 101 que não tem a Estátua da Liberdade. E a gente não foi falar com eles para trazer a Novo Hamburgo, não? Não, fui falar com o Mouro para ver se tinha... O Mouro! Mas ele me recebeu. Se ele tinha notícias. Se ele tinha alguma notícia. Rafael Becker, privilégio de ter aqui junto conosco hoje. Muito boa noite. Afinal de contas, o papai acabou de sair daqui, né? Programa ao vivo. É. E agora já chega o filho também, que bacana. Pera aí que estamos comprando o microfone. Estão me ouvindo? É. Alô, boa noite. Não? Pera aí só um minuto então. Alô. Aí? Pode continuar. Então vamos. Eu sou da casa já, não faz mal, né? Fico muito feliz em participar dessa mesa e dessa Estação Hamburgo pela primeira vez. E já sou da casa, me considero daqui, né? Então, muito obrigado pela honra. E eu quero falar um pouco sobre coleta de água de chuva. Vale lembrar que eu fico muito feliz em estar aqui entre pessoas conhecidas, né? Todos da mesa, a gente já se encontrou ou em feiras ou pela nossa cidade de Novo Hamburgo, né? Pelas ruas aí, pelo Luna e por aí afora, né? Então, muito obrigado pelo convite. Coisa boa. Igor Mesquita, muito boa noite. Um prazer, viu? Bancada de luxo, viu? Bancada de luxo, olha aí, bom hoje. Olha, e começar e terminar um programa não é pra qualquer um, meu. Não, né? Isso é foda, meu. Escuta, bancada de luxo, essa bancada de luxo, será que tem cadeia de luxo também no país, hein? Olha, acho que não.
Não tem cadeia de luxo. Cadeia de luxo, para alguns tem, né? Para alguns tem. Para quem, por exemplo, Igor? Olha, o ex-presidente do Brasil, o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Já tem alguns lá. Já tem alguns, né? Ixi, Maria. Olha, eu acho que eles estão seguindo a Constituição, né? Lá eles têm segurança, de repente, eu acho que Meu Deus do céu. Essa de seguir a Constituição aí tá meio complicado. é complicado, né? Carlos Fink, vamos falar um pouquinho da prisão do Lula. Sabe que eu vejo quando fala em cadeia de luxo, eu não sei se uma cadeia pode ter luxo. Eu acho que luxo é tu ter a liberdade de ir para casa, sair de casa, por mais humilde que seja a casa. A liberdade de ir e vir não tem preço. Por mais humilde que seja a casa, se tu tiver que ir a pé, se tu tiver que ir de ônibus, se tiver de carro, de bicicleta, de qualquer forma. Isso que é o luxo da pessoa que tem esse livre-arbítrio de poder ir para casa, sair de casa a hora que quiser. Não tem, acho que não tem outro lugar. Eu fiquei muito triste, assim, em função de ver um país que tenha hoje um ex-presidente preso, né? Enquanto as pessoas estão soltando foguete, eu fiquei muito indignado, assim, porque isso é uma tristeza para um país, sabe? Isso aí fica na história de um país. Isso aí acrescenta-se aos outros presidentes que não terminaram o mandato por uma razão ou outra, como o Collor também foi cassado o mandato, a ex-presidente Dilma também foi cassado o mandato. Isso é muito triste para o país, né? E eu estava avaliando uma pesquisa do Ibope. O PT, ele sempre tem 1/3 da preferência dos votos no candidato do PT. O outro terço, ele é contra o PT, né? E o outro terço, ele é livre. Então, quem é que decide uma eleição, na verdade, é esse outro terço livre. Esse terço que não tem compromisso nem contra nem a favor. Ele vai pelas propostas, pelos programas de televisão, pela simpatia do candidato, enfim, são várias as maneiras que motivam um eleitor a votar num candidato a presidente. O que o eleitor decide primeiro? Em quem ele não vai votar? Isso o Mesquita já tem também, que nos acompanha hoje aqui, uma alegria, Mesquita, que está contigo hoje aqui, com o Rafael também, e com o Ica também, o ex-vereador, o ex-secretário, parceiro de muito tempo. Então também vocês têm muita experiência nisso também, o Ica também é um militante na política. O eleitor, ele não decide primeiro em quem ele vai votar, o eleitor decide em quem ele não vai votar, primeiro. Ele já afasta os candidatos que ele não vai votar. Então, eu vejo que nós tivemos uma aula de direito nessas semanas aí que antecederam esse processo todo do ex-presidente Lula. Hoje nós estamos sabendo de cor a legislação, o que está acontecendo, artigos, a Constituição Federal, no artigo 5º, no parágrafo 57, né, que diz que a pessoa só pode ser presa depois do processo estar transitado em julgado. Aí tem uma súmula da 4ª Câmara aqui de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça, onde estabelece que o julgamento na segunda instância já pode ser cumprido, né, quando a pessoa é causa de crime. Então, isso tudo é novidade. Agora, o que vai se discutir, o que é maior de súmula, de decretos, é a Constituição. Para que, no meu entender, o que precisa é adaptar a Constituição, seja lá a favor ou seja contra. Hoje, a Constituição, no artigo 5º, no parágrafo 57, diz que qualquer um tem direito a ter a liberdade preservada até que seu processo transite em julgado. Bom, essa súmula abriu um precedente em 2016. Né? Aí já tem ações de inconstitucionalidade desta súmula, já tramitando no Supremo Tribunal Federal há 2 anos. Né? Há 2 anos, de várias iniciativas. Inclusive a OAB subscreve uma das ações, né? Não aceitando essa súmula, porque a Constituição não mudou. Né? Precisa ser mudado a Constituição. E quem muda a Constituição é só o Congresso, não é a Justiça. Isso aí, cara. Meu parceiro, a minha ideia. Sim. Assim, Luiz Fernando, eu te confesso que não é agradável realmente a gente ver um presidente que saiu com 80% de aprovação,
do seu mandato pela população brasileira sendo preso. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos que comemoraram. A gente viu. Agora eu falei com um que tinha uma aposta que dizia que ele parou de fumar, ainda fez uma coisa boa. Se o Lula fosse preso, ele parava de fumar. Agora, dei carona para ele, aí, vindo para cá eu dei carona. Parou de fumar, velho. Outros soltaram foguetes. A gente viu vídeos aí de proprietários, de empresários, né, fazendo pagamento de cerveja liberado. Até o cara ainda é torcedor do Corinthians também, que nem o presidente Lula, né? Aí os dois comemoraram menos esse evento junto. Mas eu acho assim, ó, eu não sou o contrário à prisão do Lula, mas eu também quero ver todos os demais que estão juntos. Tá funcionando, não tem problema. Só um pouco para trás. Isso, pra gente. Perfeito. Veio muito próximo, tá? Todos os demais que também estão aí sendo acusados e que a gente vê aí que está todo mundo recebendo, né, nos seus WhatsApp, aqueles que têm um fórum privilegiado pedindo para não reeleger uns 21 senadores, se eu não me engano, inúmeros deputados federais que têm esse fórum privilegiado, se escondem, não param. Eu me lembro bem, por exemplo, que quando a Dilma estava para nomear o Lula lá como um ministro, a população foi, bateu panela, invadiu ruas, invadiu calçadas. Hoje o Temer faz algo semelhante com vários dele. Até o Moreira, agora, o Moreira Franco, que foi nomeado mais uma vez ministro aí de. Acho que agora foi nomeado hoje mais um ministro, ele saiu de uma e foi para outra, para manter o fórum privilegiado. Aí a população não está reagindo. Não estou defendendo Lula, não estou fazendo defesa, só que eu acho que tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Tem que ir todos sim. Não dar o fórum privilegiado somente para alguns. E a gente vai ver, eu sábado estava transitando e onde a gente andava, né, como a gente foi a Curitiba de carro mesmo, muito eu não peguei das conversas e como estava se prolongando muito aquela celeuma, aquela novela, sai, não sai, vai se apresentar, não vai se apresentar, vai resistir, e alguns querendo deixar ele lá dentro preso do sindicato, outros querendo fazer com que ele saísse, aí ficou assim uma novela muito longa, mas é triste para o país, mas em contrapartida também, a gente olha pelo mundo afora, outras democracias, que nem a Coreia do Sul, que é um país hoje super avançado, a presidente levou 22 anos, né? A ex-presidente levou 22 anos e que vai cumprir. No Peru, Fujimori estava preso até agora, pouco tempo atrás, antes desse presidente que renunciou há 2-3 semanas atrás, fazer um acordo para tirar ele. Tantos outros grandes líderes mundiais a gente já viu na cadeia, né? O Lula, por incrível que pareça, mesmo preso, está em primeiro nas pesquisas de intenção de voto. Também, pelo que me consta, é o primeiro, e daí o Fink falou bem, os eleitores definem primeiro em quem é que eles não vão votar. E a rejeição alta, ela inviabiliza qualquer tentativa de sucesso, que é onde eu acredito que mesmo que o Lula estivesse em condições de concorrer, ele não conseguiria vencer, porque a rejeição é alta também. Ele está em primeiro nas intenções de votos, tem lá 20%, 20 e poucos, né? E isso dá um bom crédito a ele, dá uma boa perspectiva. Mas se chega aí para um segundo turno, bem, a rejeição alta, ela inviabiliza, na minha avaliação, alguma tentativa de sucesso. Ficou ruim para a nação inteira ficou aí sendo, de certa forma, também difamada, porque esses escândalos de corrupção foram muito mais explorados pela mídia mundial, mostrados que o Congresso está lá dominado por pessoas que a população não confia e que deixa a população brasileira, seus mais de 200 milhões de habitantes, descrentes com a classe política. E aí, aqui nós estamos inclusos, nós, que eu digo eu e Fink, aqui na bancada, os dois meninos aqui, o Rafael e o Igor, acho que ainda não concorreram, mas eu conclamo vocês a estarem também. Não pode somente se queixar dos que estão lá. Que nem dizia Martin Luther King, eu não me importo com a gritaria dos sacanas, dos safados. O que nos amedronta é o silêncio das pessoas de bem. E isso que nós temos que tentar melhorar, né? Então, os meninos que estão aí são novos, entrem, escolham um partido político e comecem a trilhar esse campo aí também. Rafael Decker. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, né, seu Chico Buarque?
Chico Buarque, hein? Há 50 anos, né? 50 anos atrás. Uma canção curiosa. Eu tô me aproximando do microfone aqui, pra mim é nova, esse sistema é novo. Não, pode Vamos ser. lá então. Pode falar do Eu tô acostumado só aqui, né? Vamos lá. Tá mais longe, Isso, tira esse bicho de longe. perto de mim aqui, rapaz. Eu sou Meu meio microfone já grosso. quer comer o microfone, calma. Vamos lá então. É. Né, seu Chico Buarque, então vamos lá. A canção atualíssima, né, em função do que nós vemos por aí. Falar de política é uma coisa muito complicada, porque a gente arruma muita encrenca. Se a gente diz o que a gente pensa, as pessoas concordam e discordam. Se a gente posta isso, credo, né? A gente arruma inimigos mortais, pessoas que a gente gosta, pessoas que eu amo, eu vejo se degladiando na internet. Porém, dos dois lados, eu não vejo, às vezes, a nossa parte. Olha, o comentário foi feito agora aqui, né, dos nossos dois colegas que já foram do meio, são do meio, vão e voltam, né? E nós aqui que ainda não participamos daquele lado de lá, que é o lado que leva a paulada, né? Porque é muito fácil a gente reclamar, é muito mais fácil reclamar. A internet trouxe à tona um bando de pessoas que não serve para nada, que nunca fizeram nada, que nunca participaram da sessão da Câmara de Vereadores, e eu posso falar porque eu tenho 32 anos, e eu cansei de ir na sessão aberta ao público e não ter ninguém lá, dessa nossa cidade de Novo Hamburgo, de 350 mil habitantes. Onde é que vocês estavam? Eu estava lá. Agora eu estou morando em Torres novamente, faz um ano. De novo, eu vou e volto, né? Eu tenho um amor e uma relação com Torres. Mesma coisa. Hoje eu não estava lá, hoje a minha irmã foi lá, Juliana Decker. Vocês conhecem ela, já participou aqui. Ela foi lá hoje nos representar. Mesma coisa. Quem é que participa da sessão da Câmara dos Vereadores? Os assessores e alguns que estão ali. E um que outro, gato pingado. A sessão deveria estar lotada, mas não de gente berrando e fazendo baderna, não é isso. Eu não sou contra nem a favor dos baderneiros, né? Por favor, a gente tem que falar isso hoje, né? A gente fala uma coisa e já tem que dizer, não sou contra nem a favor, senão já vem as pedradas. Mas o que eu quero dizer, ao alto dos meus 32 anos, que eu vejo muita cobrança, eu vejo muita reclamação, a internet te dá nojo de olhar. Então viva a imprensa, viva a mídia juramentada, aos veículos de comunicação que são tão criticados também, mas vocês sabem aí na casa de vocês, porque eu faço isso, quando sai uma informação, sei lá, vamos lá, morreu fulano de tal, vocês vão consultar aonde? Nos veículos oficiais. Então a imprensa e os jornais, vamos lá, Grupo Sinos, a nossa paróquia aqui, né? O NH tem um grande papel, sempre teve um grande papel, mais do que nunca agora é dar informação juramentada, porque você sabe que por mais que aconteçam discórdias, o Grupo Sinos não vai dar uma informação em real ou falsa, em comparação às falsas, como é que é? Fake news que se fala muito hoje, né? Então vamos lá, eu que não posso complementar muito a essa bancada ilustre aqui, eu vejo isso, é muita reclamação, é pouca atividade das pessoas. Cidadã, né, cara? Falta assim, ó. O pessoal bota muito barulho, não sei o quê. É muito fácil reclamar. Qualquer idiota reclama, qualquer idiota critica. E o que vocês fazem? O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos ou pela nossa cidade? Né? Na sexta-feira passada, quando nós estávamos na bancada aqui, a gente falou sobre corrupção também. E o pessoal falou, corrupção é aquele cara que não para no sinal vermelho. Esse também é um grande corrupto, né? É o cara que tenta ludibriar ou passar na frente do outro por causa das coisas. Aquele cara que estaciona no estacionamento da... O famoso jeitinho brasileiro considera uma corrupção. Exato. As vagas reservadas. Mas tu quer ver uma vagas coisa reservadas. legal, assim, que é fácil de observar, o nosso telespectador pode atestar isso também. Já te passo. E espero que... desculpa, Igor. Não, Igor. pode... Eu fico muito indignado, assim, num supermercado, quando eu vou e tem uma pessoa que não é deficiente numa vaga de um deficiente, ou uma pessoa que não é idosa numa vaga de um idoso, e ainda sai com a maior cara de pau do carro, sai debochando, como se fosse, guardar um lugar para mim aqui. E se tu pede pra ele, cara, o que tu tá fazendo? Eu já fiz isso. O cara fica bravo. Mas ali, fica né? muito bravo. Fica muito bravo. E são essas pessoas que muitas vezes estão indignadas aí com os políticos. Sim. Mas o político não vem de um outro planeta. É que a deficiência... Não se elege do além, né? O político não vem Não se elege de do Marte. além. Ele vem Gostei daqui. dessa aí. Ele vem daqui, é do nosso meio. É que às vezes a deficiência, né, Fink, ela não está exposta em
visual, né? Na verdade, a deficiência é mental. Está Deve ser mental mesmo. internamente ali. E né? quando eu vejo num caixa de preferências também de idosos ou de gestantes, né, eu vejo lá uma pessoa que sai de uma fila e entra naquele caixa lá, totalmente sorridente, né, como se fossem os bobalhão estão ali parados ali, eu estou tirando vantagem. Então essa lei de Gerson, que é implantada na população brasileira, todas as pessoas querem tirar vantagens. As pessoas são muito contra a determinados poderes ou determinados políticos, mas quando eles podem tirar uma vantagem de um poder, ou quando pode tirar vantagem com o favor de um político, ele fica também alienado. Ele também é alienado a essas vantagens, né? Então eu sempre tenho dito para meus amigos assim, ó, a sonegação de impostos também é crime. Porque a sonegação de impostos, ela não é nada mais, nada menos do que tu não transferir um valor que alguém te deu para transferir para o governo. Porque o empresário ele não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. O empresário recebe, está embutido no preço do seu produto, seja lá o ICM ou o ISS, ou serviço. O consumidor está pagando, um médico está pagando o ISSQN, porque a consulta já está embutido o preço. Né? O dentista, a mesma coisa. Um produto qualquer que tu compra, um rádio, uma televisão, um sapato, está lá no cálculo o valor do imposto. E se o empresário não transfere esse imposto para os governos, seja municipal, estadual ou federal, ele está sonegando impostos. E isso também é crime. Isso também deveria ter um lava-jato para a sonegação. Aí eu queria ver como ficaria. Se nós implantássemos a sonegação, porque os grandes empresários são os maiores sonegadores. Né? O pequeno paga os impostos. O grande sonegador estão aí, pode ir na prefeitura, ver quem é que deve na prefeitura. Vai no. Renda tá aí, né? É aquela frase, né? Pimenta dos olhos doces é colírio, né? Pega ICMS, vai ver quem são os maiores devedores de ICMS. Né? Então, quando alguém vem dizer para mim, não, esses governos corruptos, eu fico pensando assim, e tu, meu? Né? O Rafael muitas vezes diz, e tu, cara pálida? O que tu faz que tu não transfere o imposto, tu sonega, tu vai na fila do deficiente, tu vai na vaga do idoso, o que tu está fazendo? Quando tu pede vantagem para um político, para ele te resolver determinadas coisas que não deveria resolver, né? E tem muitos políticos que se prestam para isso, ele é também um criminoso igual, quando ele fura fila no hospital, quando ele fura fila para botar um cabo eleitoral dentro de um posto de saúde, para uma consulta médica, ele também é um criminoso igual, né? Quando ele apoia a sonegação, ele está apoiando que não tenha merenda na escola, ele está apoiando que não tenha o remédio na farmácia popular, que não tenha vaga no hospital, Tem a segurança. Então, que não tenha segurança, então nós temos que olhar cada um para dentro de nós. E se nós melhorarmos, cada um melhorar o seu modo, nós vamos servir de exemplo, porque o exemplo fala mais alto do que a fala. Porque tu quer mostrar a tua qualidade, não é falando. Não é vir aqui no microfone e ficar gritando, ou ficar na rua festejando, ou soltando foguete. Eu tenho vizinhos que batem panela, que soltam foguete, mas eu conheço também eles. Eu poderia perguntar para ele, tu, cara, pai. Hoje falou bonito, hein? Tá bonito, tá muito bom o programa. Rafael, ótimo. Ica, nós estamos com depoimentos ótimos. Igor Mesquita. Eu vou totalmente a ponto do Fink, cara, porque eu acho que ser cidadão é isso, cara. Eu acho que falta participação da população. Não adianta só criticar, gente. Assim, ó, eu acho que a gente tem que ser cidadão, tem que botar a cara, tem que fazer as coisas certas e depois dizer assim, ó, é simples culpar o governo. É muito simples. É muito fácil. Eu tenho bastante, uma roda de amigos até grande, daí tu vai falar de política. Ah, não quero falar de política. Eu digo, tá, mas tudo é igual? Eles dizem, é tudo igual. Não é tudo igual, não. Enquanto a gente tivesse a concepção de dizer que é tudo igual, estamos no caminho errado. Dentro do que tu falou, né? Eu sempre digo assim, ó, falar mal dos políticos é coisa fácil. Difícil é tu ser o político, que tu tem que decidir. Aí eu fui num estabelecimento comercial ali na Rondônia, de um amigo meu. Ficaram meia hora xingando os políticos e eu estou incluso também, né? Não dá para, né? Que os políticos é isso e aquilo. E assim, no fim de meia hora, não dá mais para falar de política. Dá nojo, temos que largar. Mas ficaram meia hora só falando dos políticos. E falam da política. A política é um dos temas que mais atrai conversas, principalmente de quem não está envolvido diretamente.
aquelas pessoas que estão ali só dando os seus palpites, que incentivam muitos a não ir votar. E quantos protocolos, quantos e-mails mandou para algum vereador, algum deputado para de lei? Não querem, eles acham querem. que vão se resolver todas as coisas. Até antes o Fink falou sobre a questão da saúde, quando eu estive vereador agora em outubro ainda, final de setembro, início de outubro, eu protocolei nessa questão que nós como políticos, e o Fink também, eu duvido que não tenha sido solicitado sobre isso, eu estou lá com um exame para ser feito na prefeitura, já estou esperando 2, 3 meses, ou eu tenho que fazer uma cirurgia, estou esperando, vê lá o que tu consegue fazer para nos adiantar. Aí eu protocolei um projeto que o governo federal ainda não regulamentou, já tem algo semelhante, mas que nós podemos, a gente pode se antecipar aqui e que deve ser votado nos próximos dias aqui em Novo Hamburgo, que tu vai saber através da internet, vai ter lá a ordem de entrada do teu processo lá, que seja para exame, que seja para cirurgia, e através que também vai dar confidencialidade ao teu processo, porque vai ser através do número do cartão SUS que tu vai poder acompanhar a evolução dos exames que estão para ser feitos ali. O número do cartão SUS, eu duvido alguém que saiba, o número do cartão SUS é um número de 15 dígitos. Duvido que alguém aqui saiba o seu cartão SUS. Eu sei o número do CPF e da identidade. Carteira de motorista já não sei, título de eleitor não sei, mas o cartão SUS eu duvido que alguém saiba. Então a gente está apresentando um projeto, até que o Fink comentou aqui sobre a população nos pede para tentar agilizar, pular à frente, como se diz, Então a gente apresentou esse projeto, já existe em outras cidades, para nós vermos se ao menos nesse quesito da saúde a gente consiga fazer com que ele seja mais transparente, com que o munícipe consiga acompanhar a evolução dos exames que estão ali à sua frente, a quantos está andando e por que aqueles lá daqui a pouco entra um número que não estava na frente e foi feito antes que o dele. Então vamos investigar. Mas sabe uma coisa, o Fernando, e o Igor e o Rafael e o Ica, telespectador, é muito fácil terminar com a corrupção. Porque se a população não der dinheiro, o empresário não der dinheiro para o político, não vai ter corrupção. Porque quem dá o dinheiro para o político é o corruptor. E esse é o que está tirando vantagem de alguém. Ele está pedindo para o político resolver ou dar preferência para o produto que ele está vendendo ou para o serviço. E se acabar com a pessoa que dá o dinheiro, não vai ter mais político corrupto. Então tem que fazer isso, nós temos que fazer essa campanha. Então eu ainda há poucos dias conversando com um amigo meu aí, ele me contou que ele teve que dar 200 mil reais para 2 políticos aqui da cidade para alugar uma casa. Aí eu perguntei para ele, mas por que tu deu os 200 mil reais? Tu é tão corrupto quanto eles. Então quem dá o dinheiro é tão corrupto quanto o cara que pegou o dinheiro, o sem vergonha que pegou o dinheiro. Então nós temos que terminar com isso, nós temos que fazer lá do outro lado, ver o do outro lado. Quem é o do outro lado? Esse não é falado. Agora, graças a Deus, a Lava Jato prendeu muitos empresários, e estão aí, inclusive empresas internacionais, tipo da Odebrecht, principalmente, que está indo em outros países corrompendo pessoas de governo para fazer obras. Isso tem em Novo Hamburgo, isso tem em Porto Alegre, isso tem em São Leopoldo, isso tem no Brasil, tem em todos os lugares. Então nós temos que ser bons cidadãos. E se o empresário ele é um bom empresário, ele não é corrupto também, assim como o político que está recebendo dinheiro, nós vamos terminar com a corrupção. Porque se tem o corrupto, tem o corruptor. E esse corruptor não está dentro do governo, ele está fora. Então o peso é igual, porque a maldade é igual, tanto o que pega quanto o que dá. Porque o que dá não está dando porque ele é bonzinho, não. Ele está dando dinheiro para tirar vantagens de aquilo que ele está vendendo. Muito bem. Nogara Transportes, Nogara está parabenizando aí o nosso debate de hoje. Dejair Krumenan está mandando um grande abraço para o Rafael Decker aqui também. Nós estamos ligados aqui, o pessoal está acompanhando. Tem mais gente aqui assistindo, já estão aqui Já estão te cutucando. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí.